Pessoal, estamos começando aqui mais um Agvel Talks, hoje com a presença dessas meninas maravilhosas aqui que trabalham no FNAI. Então, eu quero que cada uma se apresente aí e também depois eu vou pedir para que alguma de vocês expliquem para o nosso público qual é a função de vocês, o que significa a palavra FNAI. Qual que é essa profissão? Qual que é a função de cada uma de vocês dentro de uma loja de automóveis? Tudo bem? Então, eu vou pedir aqui, vou começar aqui com a Daniele, pedir para você se apresentar, a Daniele. A Daniele, lembrando que ela é uma prestadora de serviço aqui na Agvel, através de um banco que ela trabalha, que ela é funcionária desse banco. Boa noite, meu nome é Daniele, sou gerente de financiamento e a minha função aqui é sempre ter os meus lojistas de maneira mais parceira e próxima possível a mim. Acaba que aqui eu represento o banco para a loja, para revenda, e meu trabalho aqui é sempre estar próximo das meninas, elas serem minhas best forever. E hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso mercado, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, que é sobre financiamento de veículos. Inclusive, hoje eu fiz um Instagram profissional, Vinícius. Que legal. E muito bom. Me seguem lá. Vamos seguir, sim. Daniele Financia. E qual que é o meu intuito lá? É postar o meu dia a dia, é postar as taxas de mercado que a gente está tendo mediante o mercado financeiro que a gente está passando. E hoje a gente pode dizer que, Dani, como que tá as taxas? A gente não tem uma taxa fixa. Hoje a gente trabalha com taxa de acordo com o perfil do cliente. E é onde eu sempre tenho o meu relacionamento com as meninas. Dani, aprovou uma ficha, eu preciso de taxa, eu preciso de parcela. E então, meu intuito aqui, a minha profissão aqui é estar cada dia mais próximo dos meus lojistas. Tenho uma carteira de 50 lojas, atendo todo o setor aeroporto e estou nessa... Inclusive mudou agora, né? 2026, fiquei com a responsável por todo o setor aeroporto, uma carteira de 50 lojas. Ainda tem lojas para a gente credenciar, o banco quer crescer no mercado. E tô com essa tarefa aí, com essa missão de estar cada dia mais próximo de vocês. Você dá um grande suporte para nós e também para os clientes, né? Sempre certeza. Que o cliente tem a sorte de encontrar você em alguma loja, né? Isso fica até mais fácil para o cliente, a compreensão do financiamento que ele está adquirindo ali, que ele está comprando um carro através de um financiamento. Então, as meninas que trabalham na loja, elas têm toda a expertise também, mas quando uma profissional que trabalha diretamente com o banco está próximo, está do lado, parece que o cliente se sente mais seguro ainda, né? Então, isso realmente é muito bom e você, assim como demais operadoras de outros bancos, sempre dão esse suporte, onde o cliente sai daqui, assim, radiante, porque realmente ele sai com uma segurança redobrada. Isso. E agora, quem vai se apresentar? A Jéssica. A Jéssica que já trabalhou na Agvel anos atrás, né? Foi com um grande grupo de concessionária aqui de Goiânia e depois sentiu saudade e voltou, né, Jéssica? Sim, como o Vinícius disse, meu nome é Jéssica, eu já trabalhei aqui na Agvel antes, fui para uma concessionária, voltei de novo, e meu papel aqui na Agvel, né, minha função é de FNAI, que a gente fica mais por conta dos financiamentos, e mais a área administrativa também que envolve isso, né? É mais ou menos isso. Depois a gente entra em mais detalhes. Oi, gente, meu nome é Natália. Já faz 5 anos que eu estou aqui na equipe da Agvel Veículos, né? Com certeza é uma grande honra, né? Que na verdade eu não tive nenhuma experiência a não ser na Agvel e hoje eu sou uma profissional formada. Eu faço parte da equipe Agvel no financiamento. Há quanto tempo? Há 5 anos. Há 5 anos? Vai fazer 6. E hoje você tem maestria total na área de financiamentos. Com certeza. O cliente chegou aqui, com certeza ele vai ter a ficha dele aprovada, com taxa boa, vai levar o carro na hora. Aprovada, e além da aprovação, na verdade, a gente tem todo um trabalho aí por trás, né? A gente encaixa o cliente, aí, como a Dani já falou, né? A gente encaixa o cliente em cada perfil, se ele tem um relacionamento em um determinado banco, ali vai ficar melhor para ele, né? Continuar o crédito, e a gente consegue melhores taxas, e a gente consegue também melhores reversões, porque a gente é uma loja premium. No caso, por exemplo, você tem total autoridade ali, aprova as fichas, mas e se tiver um banco com a taxa menor do que o banco da Dani? Você passa para a Dani ou passa para outro banco?
Olha, com certeza Você vai. a gente tá do lado do cliente, né? Então a gente vai ali iniciar um novo crédito no mercado com uma taxa melhor. Legal, muito bom. Não, mas assim, não, quero corrigir. Eu acredito que se eu tiver aqui, por exemplo, ele vai vir para mim, porque eu não vou deixar que o outro banco continue com a melhor taxa, né? Então ele vai vir para mim. Você vai cobrir a taxa. Com certeza. E eu acredito também, igual eu falei, questão de relacionamento. Vamos supor que no banco X, né, a taxa está melhor, porém, nossa, eu preciso produzir no banco da Dani. Por quê? Porque influencia também questão de classificação. Hoje a gente tem isso, né, que todo mundo sabe que é a classificação. Então, a loja precisa financiar com a gente para ter a melhor classificação. Então, eu acho também, o Natália, que, nossa, mas eu preciso fazer ele com a Dani. É muito difícil meu banco ficar muito acima, é muito difícil. Mas eu acredito que se eu tiver na loja, acredito que eu consigo reverter para mim. E consegue bater a taxa. Consigo. Lembrando, 100% às vezes, ou- às vezes, nem sempre. E como a gente disse, a taxa ela vai de acordo com a leitura do score do cliente. A gente não tem uma taxa, não só todos os bancos, a gente não tem uma taxa fixa. Cada cliente vai vir de acordo com a sua leitura. Score, entrada, ano do veículo, experiência do cliente no mercado. Então, tudo isso influencia para o financiamento do cliente. No último podcast, eu até comentei que muita gente tem aquela visão de que a taxa de juro está cara. A taxa de juro não está cara. Uhum. Todos nós sabemos que a taxa de juros no Brasil hoje para veículos não está cara. Por quê? Porque tem cliente que, dependendo do score, dependendo da entrada e dependendo do ano do veículo, consegue taxas a partir de 0,99. Ou seja, nunca no Brasil existiu uma taxa menor que essa, né? Então, em todos os governos anteriores, nunca existiu uma taxa menor do que 0,99. E isso é mérito exclusivamente dos bancos. Por quê? Porque os bancos estão aí, são vários bancos no Brasil, está com muito dinheiro em caixa e precisa emprestar esse dinheiro. O banco vive de emprestar dinheiro. Então, eles concorrem entre si. A grande vantagem dos bancos privados é justamente isso. Eles concorrem entre si. Eles estão ali para ter lucro, mas, acima de tudo, eles querem ter cada vez mais um número maior de clientes em suas carteiras. Então, se você tem um score bom, o que quer dizer esse score? É quando você paga suas contas em dias. Tem gente que pensa assim, é só uma continha de energia, é só uma continha de água. Tudo isso influencia. Cartão de crédito, se você paga suas contas em dias, pode ter certeza que a sua taxa de juro vai ser muito boa. Tá? Então, não existe essa história de taxas de juros estão muito altas. Não existe isso. Está alta para quem? Para quem não paga conta em dias. Para quem tem o nome todo enrolado. Então, para essas pessoas, realmente a taxa é um pouco mais alta. Se a entrada é pequenininha, a taxa é um pouquinho mais alta. Não é muito alta, mas é um pouquinho mais alta. Se o carro é muito velho de ano, aí sim, o risco do banco é muito maior. Por quê? Porque o banco ele tem aquele veículo ali com garantia. Então, se a garantia do banco é o veículo e o veículo é um carro muito velho, então, muitas vezes, se o carro funde o motor, a pessoa vai pagar o conserto do motor ou vai pagar a parcela do banco? Nossa. Provavelmente ele vai consertar o motor primeiro. E aí ele vai se enrolar todo, né? E aí vai começar a atrasar parcelas. Então os bancos, né? E se, por exemplo, se o banco precisar fazer a retomada desse veículo para garantir o crédito, provavelmente que esse carro vai estar tão ruim, mas tão ruim, que não vai suprir aquele valor que o banco teria para receber. O banco não vai conseguir colocar esse carro no leilão e vender esse carro. Então, isso faz com que a taxa de juros para carro mais velho seja mais alta. Então, isso é normal. Mas para você que compra um carro mais novo, não estou dizendo 0 km não, tá? Entre seminovos ali, acima de 2022, 2023 e 0 km é praticamente a mesma taxa. O que realmente altera é quando o carro é muito velho. Então, para você que está comprando um carro mais novo, tem uma entrada boa, o scoring principalmente é bom, você paga todas as suas contas em dia, pode ter certeza que a sua taxa de juros é baixa. Com certeza.
E assim, falando de loja, o que a gente do banco sempre pede para os lojistas? A eficácia na hora de passar a ficha, né? Quanto mais informações corretas você colocar do cliente na proposta, melhor. Por quê? Quando você coloca os dados do cliente e sobe a proposta, o banco ele tem acesso às informações internas do cliente. Aí vamos supor que o cliente é um autônomo motorista, por exemplo. Aí a loja vai montar a ficha e coloca lá administrador. O banco vai ver que ele não é um administrador. Então, a ficha montada de forma errada, tô falando agora de aprovação, né? A melhor para aprovar o crédito do cliente. Então, a gente mandar de forma mais eficaz os dados do cliente, melhor para a gente ter uma resposta positiva. Acredito que vocês já são bem eficazes nisso, né? Conta aí como que... Ou seja, quanto mais verdade colocar, melhor. É porque os bancos ele tem um sistema que chama birôs, né? Cada proposta que a gente coloca, ele tem a própria base de dados dele e ele checa no próprio birô, que é um robô. Então, se eu coloco lá a função dele certa, o birô já valida. O CEP é da base, o birô valida. E se ela ter que ir para análise, é quando o birô dá alerta. Tipo, o CEP não bateu, a profissão não bateu, aí vai por uma checagem manual, que é uma pessoa analisar a ficha do cliente. Aí acredito que é onde a pessoa vai ver, né? Se o fulano paga as contas em é o que você disse, se o fulano paga as contas em dias, porque eles também não vai checar só o CEP e só a profissão. Eles vão olhar já tudo, né? Ô, Natália, qual que é mesmo o nome da profissão de vocês? O nome correto é EFENAI. EFENAI. Isso. Então, a sua função, seja na Guivel, seja em qualquer outra loja, é EFENAI. Sim. Dani, você pode explicar o que significa isso? EFENAI, ele significa Finance and Insurance, que em português é financiamento e seguros. Então, o EFENAI, como elas já disseram, fica responsável por fazer o cadastro do cliente, ver o banco no qual ele tem a melhor movimentação, o que elas disseram, qual a taxa. Então, a EFENAI, ela tem aprovação do crédito providencia também o pagamento. Isso. Hoje, o meu sistema, por exemplo, do meu banco, ele dá muita autonomia para as meninas. Elas sobem a proposta, pega a assinatura, faz o pagamento. Então, o lojista, ele é bem autônomo. Ele tem toda a autonomia no nosso sistema. E a maioria, 99% das lojas, tem a EFENAI, que é a função das mulheres. Isso é uma função exclusiva das mulheres, Jéssica? Porque eu só vejo mulher trabalhando nessa função. É uma área que é muito feminina, né? Mas existe, sim. FENAI é homem. Existe? Existe. Eu, sinceramente, não conheço. Assim, e bons é difícil, porque a mulher, ela tem bastante um filtro mesmo, né? Porque por mais que o banco cheque a ficha, a gente também tem que ter uma checagem e alguns alertas em relação a isso. Né? E hoje em dia tem as fraudes e tudo, então a gente também tem a mulher costuma ter esse feeling para observar cada coisa, né? Mas existe sim homem que é FENAI. O sexto sentido que fala? Quando a gente tem um sexto sentido? Que se fala assim, esse aí, não sei. Então, você começa a desconfiar. O EFENAI, ele tem que ter essa expertise também, né? De ver o perfil, porque assim, um exemplo, vamos supor que o cliente fala ali pra Jéssica, não, eu sou empresário, sou isso. E ela vê o perfil do cliente, talvez, não condiz com que eu tenho uma renda de 15 mil. Porque hoje a maioria dos bancos não pedem comprovação de renda mais, né? Antigamente, eu acredito que você que tem muito tempo de experiência... Não conta quantos anos que o pessoal vai pensar que eu sou velho. Antigamente, eu acredito que tinha que mandar comprovante de renda, comprovante de endereço. Hoje não tem isso mais. Na verdade, teve um momento em que eu disse aqui que não existe homem FENAI, né? Mas quem começou fui eu, há quase 30 anos atrás. Eu cadastrei o primeiro banco, na época foi na Auriocar, não foi nem na Guivel, não tinha Guivel ainda, eu cadastrei o primeiro banco. Aceitava-se declaração de renda feita pelo contador, contra-cheque, e aí muitas vezes esse contra-cheque era montado, então naquela época tinha muito mais fraude do que hoje. Hoje ainda existe, mas existe menos, porque hoje... através de sistemas, né, o banco conhece mais o cliente do que o próprio cliente, muitas vezes, né? Natália, quando um cliente chega
não um cliente, um falso cliente que chega, está comprando o carro do vizinho e vem aqui na Agvel para fazer o financiamento desse carro. E quando chega que você vai preencher essa ficha e você percebe que ali é uma fraude, você consegue perceber, você consegue detectar isso? Ah, com certeza. Acho não. A gente tem propriedade, né? A gente faz isso todo dia. A gente lida com vários perfis diferentes, né? E assim, é um ponto para alerta quando entra em muita contradição, né? Geralmente, quando o cliente ele passa as informações, é interessante a gente checar. Ah, Natália, checar porque está desconfiando? Não. Igual a Dani falou aqui, a gente precisa passar mais fidedigno possível a proposta do cliente para uma maior aprovação. Então, a gente tem todo esse cuidado, todo esse, na verdade, sim, um filtro, né? A gente faz um filtro e, com certeza, no filtro, a gente consegue detectar aí o que tá fora, né, de algo que não corresponde, na verdade, com o que é verdade. Então, a gente tem todo o cuidado. Natália, existe muitas vezes o oposto disso. Aquele cliente que, às vezes, ele é muito bom, mas ele chega segurando informações. Ele não quer passar o endereço dele, ele não quer passar a renda verdadeira que ele tem, muitas vezes porque é empresário, muitas vezes porque, sei lá, não declara tudo, porque isso acontece, né? Isso é muito real. Existe esse oposto. E assim, a gente tem todo um cuidado também, lógico, né? Pra gente conseguir extrair a informação e explicar direitinho pro cliente o porquê das perguntas, né? Porque com certeza quem é um cliente aí excepcional no mercado, ele tem um nome a zelar, né? Ele aí tem um perfil de crédito que é excelente no mercado, sem atrasos. Então, com certeza, ele vai ser um pouco ali mais desconfiado, mais atento. Então, é interessante a gente fazer as perguntas certas e demonstrar segurança, né? Principalmente para que ele nos passe a informação correta para a gente montar a proposta dele da melhor forma. Legal, muito bom. Jéssica, me diga uma coisa, se uma pessoa está comprando o carro do vizinho, está comprando o carro do irmão, ou está comprando o carro em outra loja, e ele quer fazer esse financiamento com a Jéssica, com a Natália, com a Dani, com a Cláudia, que não está aqui presente, aqui na Agvel. Ele pode fazer esse financiamento, mesmo que ele não tenha adquirido esse carro aqui na Agvel? Pode sim. E a gente faz a ficha, o processo, todo como se fosse um carro da loja mesmo. A gente busca a melhor taxa, enquadrar ele para pegar a melhor parcela, né? E pode trazer o carro, independente de onde você estiver comprando, né? Porque às vezes, igual você falou, às vezes é de um vizinho, às vezes é de um parente e não sabe para onde ir, né? Aqui a gente direciona ele para todo o processo ser feito. Mas o cliente tem que trazer o carro na Agvel. Tem, o carro ele tem que ser vistoriado aqui. Sim, aham. Tá certo. Isso é importante. Ô, Dani, me diga uma coisa. O seu banco, assim como outros bancos, eu acredito que seja mais ou menos da mesma forma. Se um cliente faz um financiamento, passou 90 dias, ele quer quitar o contrato porque entrou uma grana para ele tem desconto? Com certeza. No primeiro ano que o cliente quiser quitar, o período principal, que pode-se dizer que ele tem mais desconto no tanto. Às vezes ele não quer nem quitar, ele quer antecipar algumas parcelas. Ele tem desconto de até 50%, dependendo da data que ele for quitar, ele tem desconto. Antecipação, quitação, tem desconto. Jéssica, se um cliente vem aqui na Agvel e compra um carro, ele pagou 150 mil reais no carro. Aí ele financiou 100 mil reais, deu 50 mil de entrada. Ele financiou, estou dizendo uma história hipotética. Ele financiou 100 mil reais em 48 meses. Se esse cliente, daqui 3 meses, 4 meses, resolver quitar esse contrato, ele tem 100% de desconto nos juros a vencer ou não? Isso é proporcional? Como que funciona? Chega a quase 100% de abatimento de juros, né? Os juros ele é calculado diário, então quanto menos ele usar o dinheiro do banco, né? Quanto mais ele antecipar essas parcelas no início do contrato, ele vai ter mais desconto. Mas é um juros que ele é calculado dessa forma, então quanto menos ele usou o dinheiro do banco, mais desconto ele vai ter. Então é proporcional ao tempo. Isso, aham. Porque houve
houve uma história aqui de um cliente que comprou um carro da gente agora recente, um Corolla, e ele fez os cálculos no aplicativo do banco, a parcela dele R$ 1.800. Tá? Ele, salvo engano, ele financiou em 48 meses. Então, a parcela é de R$ 1.800. E ele fez um cálculo no aplicativo para pagar 15 parcelas do final. Segundo ele, que essas parcelas de 1.800 caiu para 700 e poucos reais. Ou seja, é um desconto substancial, Sim. que vale muito a pena. Sim, com Se a certeza. pessoa entrou um dinheiro extra, vale muito a pena, então, antecipar as parcelas. Muito Correto? a pena, sim. E ele tem desconto tanto para antecipação quanto para quitação. Quanto mais ele antecipar e quitar mais rápido, mais desconto ele Porque vai esse ter. desconto é sobre os juros, né? Porque existem as taxas do governo, IOF, impostos, etc. Existe o custo operacional do banco, o custo operacional da loja. Então, sobre isso ele não tem desconto. Porém, dos juros, se ele antecipar a parcela, chega a quase 100%, Isso dependendo do período do contrato. Correto? Isso mesmo, isso mesmo. Então, que fique claro aí para nossos clientes que é possível, se vai entrar uma grana para você, isso, nesse caso, chega a ser muito melhor do que consórcio, porque o consórcio, para você quitar, você não tem desconto, correto? Isso mesmo. Então, que bom, então. Se o cliente, por exemplo, chega na Guivel, quer comprar um carro e faz a opção por um consórcio, se é vantajoso ou não, eu não sei. Eu acredito que se a pessoa não tiver pressa para adquirir o veículo, talvez até seja vantajoso. Porque o consórcio você vai pagando, você não sabe quando é que você vai ser contemplado. E a partir do momento que você é contemplado, você não tem desconto para quitar, igual é no financiamento normal, né? Então, isso, de certa forma, é uma vantagem, porque a taxa é menor, né, do consórcio é menor, porém, ele não tem essa vantagem na hora da quitação de ter o desconto. E chegar e em meia hora ele consegue chegar aqui na Guivel, aprovar o cadastro, comprar o carro e ir embora no carro. É possível isso? Com consórcio, não, né? Mas a Guivel, né, a gente implantou agora o serviço de consórcio, né? A gente começou a rodar esse mês agora de janeiro. E o consórcio, ele tem um público muito específico. Então, o público de consórcio, eles é fiel ao consórcio, né? Então, a gente trabalha com cada público da forma que eles preferir. O financiamento, para quem quer agilidade e precisa do carro mais rápido possível, o financiamento ele é mais rápido. Mas o cliente consórcio também tem as suas vantagens e a gente consegue diversificar para cada público. Eu vejo uma grande vantagem no consórcio em relação ao financiamento imobiliário. Então, eu vejo uma grande vantagem no consórcio em se tratando de financiamento imobiliário, né? Então, quando a pessoa quer comprar uma casa, quer construir um prédio, seja lá o que for, eu vejo que o consórcio, sim, é uma grande vantagem, né? Por quê? Porque muitas vezes é muito mais barato você pagar a parcela do consórcio do que pagar um aluguel, né? Daqui 120, 180 meses, 240 meses que seja, o imóvel é seu. Tá pagando Ao invés de você ficar pagando para um terceiro, que depois você, a qualquer momento, vai ter que se mudar, né? Então, os seus 10 anos, 20 anos que você ficou naquele imóvel, por exemplo, com a sua empresa, né? Você vai sair, você vai perder esse imóvel. E no consórcio, você vai pagar a parcela muito equivalente ao valor do aluguel e o imóvel é seu. Você não tem aquela preocupação, por exemplo, de o dono do imóvel chegar e te pedir para desocupar. Você vai lá e faz uma grande reforma e depois tem que desocupar o imóvel. Então, no caso do imóvel, eu acho que o consórcio é uma grande vantagem. No caso dos veículos, eu prefiro o financiamento, porque é muito mais rápido, você tem desconto para quitar. Então, eu vejo como uma grande vantagem no caso dos automóveis, veículos em geral, moto, caminhão, etc., o financiamento. Natália, e você? Prefere o consórcio para imóvel ou para você não importa, tanto imóvel quanto automóveis é a mesma coisa? E a questão do financiamento, o que você faria se você hoje tivesse que comprar um imóvel? Você financiaria ou faria um consórcio? Olha, para comprar o imóvel, eu preferiria 1000 vezes o consórcio. As condições são bem melhores e dá para você trabalhar bem mais o seu dinheiro. Agora, em questão de carro,
eu aconselho o financiamento, que é algo muito rápido e muito prático. E com certeza, se você financiar aqui na Guivel, vai ser um lugar seguro, agilidade e de confiança, com Sem certeza. falar que se quiser vender o carro, tem desconto para quitar e tá tudo certo. É tudo Isso. rapidão. Se o cliente não tiver CNH, é possível aprovar um financiamento para ele? Porque no passado recente não conseguia fazer o financiamento, até aprovava, mas quando na hora do pagamento, o banco muitas vezes bloqueava o pagamento porque o cliente não tinha CNH. Existe exceção hoje? Hoje a gente tem uma grande gama, né, de bancos que fazem para clientes que não possuem a CNH, somente com RG. Antigamente tinha uma dificuldade para aprovação desses clientes e a única possibilidade de aprovação seria adicionar o avalista. Mas hoje, com o seu perfil, você consegue financiar. A gente tem uma gama aí de 6 bancos que a gente consegue trabalhar bem a sua proposta e a gente consegue a sua aprovação com a melhor taxa. Você vai falar sobre o que agora, Dani? Tô tensa. Não, vou falar só sobre a questão da importância mesmo da atenção, né, das meninas na hora de fazer a checagem do cliente, porque entrando na pauta que você disse que antigamente tinha muito mais fraude, mas hoje a gente ainda sofre muito com isso. E a galera aí da fraude, eles estão cada dia mais espertos, né? CNH falsa que você pega. E hoje eles fazem muito perfeito as clonagens, né? O documento falso. Então, a gente pede muita atenção mesmo, porque hoje as lojas elas têm classificação dentro dos bancos, então, de acordo com as inadimplências, a loja hoje que tem a inadimplência muito alta, a classificação dela cai com o banco, é onde, por mais que o crédito ele é de acordo com o perfil do cliente, mas quando a classificação da loja ela cai, o crédito fica mais fechado, o banco fecha o crédito para aquela loja, a análise fica mais criteriosa e automaticamente a taxa fica um pouco mais alta também, porque o banco entende que aquela loja ela trouxe prejuízo para o banco, então de alguma forma o banco tem que, porque o banco ele quer o quê? Ele quer emprestar e receber. Isso todo mundo sabe, né? O banco não aceita, ele não quer prejuízo. Qualquer empresário, né? Você vende seu carro, você quer o quê? Você quer receber. Então, o que a gente pede é muita atenção mesmo na hora da checagem, para evitar... Ai, Dani, aquele ditado, o não sei o que, não vem com estrela na testa. Eu não sei falar o nome do ditado agora, mas, como a Jéssica disse, sente o feeling do cliente ali, a checagem, acredito que elas fazem a checagem da documentação. E é isso, é importante trabalhar de qualidade, trabalhar com qualidade. A gente sabe que tem perfil de loja que às vezes não faz a checagem certinha e às vezes entra um nível de inadimplência muito alto na carteira da loja, acaba perdendo os bancos e não é interessante. Da mesma forma que a gente precisa da loja, a loja também precisa. É importante hoje, no mercado que a gente está, hoje a gente tem o quê? Vocês têm o quê? 10 bancos aqui? 13. A gente tem 13. Então, assim, são vários bancos. Então, o lojista que deixa de ter um banco em específico, ele está perdendo venda. Porque cada banco hoje, ele é específico para um perfil de cliente. Então, é interessante a loja ter todos os bancos e ter uma carteira saudável, que é o que a gente espera e quer muito da loja. Tem uma coisa que eu discordo radicalmente com relação a esse score de loja. Eu acho que é o seguinte, se a loja não é boa para o banco tem mais que descredenciar a loja. Por quê? Se tem um cliente que ele é muito bom e ele vem ele vai comprar um carro lá na loja do Joãozinho, certo? E aí a loja do Joãozinho, o score é muito baixo. Só que o cliente é muito bom. Eu não acho justo o cliente muito bom pagar o pato porque aquela loja aprovou, que não foi a loja que aprovou, foi o próprio banco, aprovou financiamento para um cliente, esse cliente não pagou, o score da loja baixa, e depois um cliente muito bom que vai comprar um carro naquela loja e fazer um financiamento, ele vai pagar mais caro no juro, certo? Porque foi um cara lá que não era um bom cliente e o banco aprovou o cadastro desse cliente, é o banco que faz a checagem, não a loja, nós sabemos disso. Então, eu acho extremamente injusta essa política do banco. Inclusive, eu estava na FENAL, né? na Expo FENALTO, lá em São Paulo, uns 2 anos atrás, um banco me chamou para fazer uma entrevista comigo. Eu falei sobre isso. Eu falei que eu achava extremamente injusto
Tá? Por quê? Porque não está punindo apenas a loja, está punindo um bom cliente que de repente procura aquela loja. Felizmente não é o caso da Agvel, porque aqui na Agvel o score é muito bom, porque a cobrança é muito baixa, então os bancos gostam de aprovar para a Agvel, porque aqui nossos clientes realmente são selecionados. Mas mesmo naquelas lojas ruins, eu não concordo que o cliente bom tenha que pagar uma taxa de juros mais alta, porque o banco, outrora, aprovou uma ficha, aprovou um cadastro de um cliente que não pagou em dias. Então, realmente, eu acho uma tremenda injustiça. Mas eu desconcordo um pouco de você. Pode defender a Assim, sua por tese. exemplo, realmente, o cliente bom não conseguir ter aprovação na loja realmente é uma injustiça. Mas você concorda comigo que tem lojista que pode ser que ele trabalhe de uma forma sem a checagem? Por exemplo, ele sai aprovando o financiamento sem ter o exemplo que as suas funcionárias que têm, né? Que é a expertise de aprovar bem e tudo mais. Pode ser uma loja, um exemplo, uma loja X, que ela trabalha com agenciamento, e ela não vê o perfil do cliente, ele está preocupado com a comissão dele. E assim, automaticamente que a loja gera inadimplência, ela gera prejuízo para o banco. O banco paga a comissão para a loja, certo? Então, ele já recebeu o dele. Fala assim, então, foi o banco que aprovou mesmo, eu já recebi o meu, não vou ir atrás. Então, assim, eu acho que o lojista, ele realmente tem que ter o interesse em manter uma carteira saudável, e uma forma dele de entender isso é dessa forma, eu imagino, né? Ele sendo entre aspas, um pouco tô dando muito prejuízo pro banco, não tô tendo cuidado com a minha carteira, o banco, então, tá diminuindo a minha comissão, por exemplo. Porque todo mundo aqui trabalha em prol de, né, uma comissão, do dinheiro, enfim. Então, eu acredito que a loja, ela tem que ter como se diz... A loja tem que ter ética, a loja tem que ter profissionalismo, mas eu repito, insisto, que a maior responsabilidade é do banco, porque nós sabemos que existem muitas lojas no Brasil, o banco sabe, tem conhecimento de que muitos carros que a loja financia não é da loja, mas é um carro que o cliente chegou na loja, a gente não tinha o carro, buscamos o carro num parceiro ou mesmo de um particular, né? E a gente faz a venda e faz o financiamento. Mas tem lojas que os bancos têm plena consciência disso, têm total conhecimento disso, que não passa de banca de financiamento, porque nem carro para vender tem e são campeões de financiamento. Então, isso para mim, na minha opinião, é banca de financiamento e o banco sabe disso, né? Então, eu acho que o banco tem que ter critério para credenciar uma loja e tem que ter critério para aprovar para aquela loja que não passa de uma banca de financiamento, certo? E acho que não tem que punir as outras porque um ou outro cliente ficou inadimplente, não pagou. Mas eu acho que é algo que deve ser discutido. Acho que os bancos, os diretores dos bancos, que são quem toma essas decisões, eles precisam rever essas questões, né? Porque não é justo, eu não acho justo, hipótese nenhuma, que um cliente pague uma taxa de juros maior porque alguém foi lá naquela loja, fez um financiamento e não pagou a conta. Né, para credenciar nos bancos, você tem que ter o certificado de correspondente, né? O correspondente é onde você vai dar a sua cara a tapa ali, que você vai ser o filtro do banco também, né? Isso. Porque o banco não tem como ele estar na ponta para poder fazer esse filtro. Sozinho. Por isso é o correspondente. Eu concordo. Se a ética, se a empresa for uma profissional de verdade, se tiver pessoas profissionais trabalhando ali naquela área, sim, essas pessoas têm como fazer esse filtro. E na Agvel mesmo, eu já vi inúmeras vezes vocês mesmos, uma ficha à prova, e aí vocês ou a Cláudia diz, esse contrato eu não vou pagar porque eu estou desconfiada desse contrato. Né? Então, essa postura a banca de financiamento não tem. Sim. É porque assim, ó, geralmente, quando você diz assim, a banca de financiamento, porque assim, claro que o banco também, ele tem uns critérios para credenciar. Lembrando que eu estou usando um termo extremamente pejorativo, mas é assim que eu vejo algumas lojas. Sim, mas o que eu quero entrar aqui? O banco, ele tem um critério para credenciar. Então, assim, é claro que a gente um exemplo, para credenciar a gente precisa da foto da fachada, do estoque, o tempo de empresa.
toda a documentação. Então, assim, quando a gente fala a questão de inadimplência, por incrível que pareça, a inadimplência, ela não vem alta da banca de financiamento, entendeu? Ela vem da loja que tem todos esses critérios. Eu concordo, igual eu falei, a gente não consegue, você ver para o cliente e falar assim, esse cliente vai pagar, esse cliente não vai pagar. Como a Jéssica disse, a gente tem a checagem do banco, o banco, um exemplo, o cliente correntista, eu acredito que o banco consegue ver melhor a vida do cliente ali, entendeu? Pode ser um cliente que pagou a vida inteira, pagou bem, um exemplo, e aí ele teve... Por que a gente fala assim, quando a gente quer, de forma, entre aspas, penalizar a loja? A gente sabe que quando o cliente pagou a vida inteira bem, ele teve uma situação financeira por um momento ali, e ele atrasou as contas dele, é por isso que a gente é responsável por isso, a gente comunica, Natália, esse cliente aqui atrasou, você consegue me ajudar? E a gente vê que o histórico do cliente é bom, mas é o mínimo do caso quando acontece isso. Entendeu? Então, eu acredito muito no que a Jéssica falou. É a checagem do banco, sim, também. Mas tem o feeling do pessoal que está ali na ponta. E acredito que a loja, ela consegue sentir o perfil do cliente também. A mesma coisa de um cliente chegar querendo comprar uma Mercedes. E aí ele fala de acordo com a renda. A gente sabe que ele não tem aquele perfil. E tem loja que fala, não, se ele quer, eu vou vender. Mesmo sabendo que o cliente não tem perfil para pagar. Então, são lojas e lojas. Compra para passar um carnaval. Lojas e lojas. Depois do carnaval, às vezes, ainda consegue pagar 1 ou 2 parcelas e depois já era. Uma informação extremamente importante, tá? Que essas meninas do FNAI, né? A Natália, a Jéssica, isso para deixar claro para o público em geral que vocês precisam ter uma formação. Vocês têm que fazer curso, treinamento, tem que passar na prova, né? Porque vocês são o quê? Correspondente bancário. Assim como as agências lotéricas são correspondente bancário, né? A loja também é, e vocês têm que ser profissionais capacitados, têm que ter ali o título, não é isso? Para ser correspondente bancário. É isso, quero agradecer vocês por ter me convidado a participar desse podcast. Fiquei muito feliz e espero que a gente faça outros. E é isso, quero passar para o público que a gente está sempre em busca do melhor para o cliente. Lembrando que taxa, ela não é uma taxa fixa, como o Vinícius disse, não, a taxa não está alta, a taxa é de acordo com o perfil do cliente. E acredito que a gente está aqui para realizar sonhos, né? A gente realiza sonho todos os dias. Hoje a gente sabe que carro ele não é mais luxo, é necessidade. Por um tempo atrás, carro era luxo, hoje é literalmente necessidade. Então, a gente está aqui realizando sonho todos os dias e conto muito com vocês para 2026, para a gente fazer um excelente ano, melhor do que 2025, e conte comigo porque vocês precisarem. Muito obrigado, Dani. Só fazendo uma ressalva aí, né, que carro hoje é uma necessidade. Existe ainda o luxo, tá? Não, claro. Ninguém compra uma Ferrari somente por necessidade. Eu falo assim, o maior público, por exemplo, deixa eu corrigir. A minha carteira, por exemplo, é um perfil, a maioria das lojas, que o perfil de carro é uma necessidade do cliente. E quando eu falo de sonhos, da mesma forma que o cara que entra aqui e compra uma Ferrari, o cara que tem um Celtinha e ele consegue, por exemplo, trocar para o Onix, é uma evolução, é um sonho. É um sonho dele também. Entendeu? Então, a Natália, a Jéssica, você, a Cláudia, todos os dias a gente realiza sonhos, né? A gente, independente do valor, e eu vou falar por mim. Ó, gente, vamos colocar aí há 10 anos atrás, eu tinha uma Bis. Gente, eu trabalhava na Leroy Merlin. E meu sonho era comprar um carro. E como eu era assalariada, pagava faculdade, eu sabia que eu não tinha condições de comprar um carro com ar-condicionado e tudo mais. E eu falava assim, nossa, se eu conseguir comprar um Celtinha, pra mim tá ótimo. Só que Deus, né, ele é maravilhoso, ele honra a gente. E aí foi quando tava tendo muito acidente de moto. E eu falei, não vou... E era muito grata pela moto, que é melhor que andar de ônibus. E aí eu consegui comprar um Gol, gente. Pensa, eu saí de uma Bis e saí por um Gol G6 na época, Nossa,
porta de ar-condicionado. Gente, pra mim... Completão, com aqui, ar-condicionado assim, e tudo. quando eu falo de sonho, é isso. O Gol, pra mim, era como se eu estivesse comprando literalmente uma Ferrari, porque era o que estava dentro das minhas condições, era além do que eu estava imaginando, que na minha cabeça eu ia conseguir comprar um Celtinha sem ar de 2 portas e conseguir comprar um Gol. Eu acredito que a sua emoção, quando você comprou o Gol, botou a mão no volante e foi para casa a primeira vez, Nossa. é uma emoção muito equivalente ou talvez até maior daquela pessoa que vai lá e compra uma Ferrari. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente trabalha todos os dias realizando sonho. E eu acredito que para vocês, principalmente, que a gente do banco, não é todo dia que a gente está à frente do cliente, né? A gente conversa muito mais com vocês. Mas vocês que estão aqui à frente do cliente, eu acredito que é muito emocionante para vocês, principalmente, quando vê que o cliente está lutando ali numa taxa, um perfil X, né? Nossa, mas esse cliente consegue pagar tanto. E vocês conseguem... levar esse sonho para o cliente é muito gratificante, né? Então, quando eu falo assim de necessidade, você pode ver que muita gente também compra o carrinho ali pela necessidade, porque às vezes tem uma moto e precisa do carro para levar o filho para creche, porque igual Goiânia tá chovendo todos os dias. Imagina a galera que tem que levar o filho para escola de moto, né? Então é isso. Trabalhando com todos os perfis. Vinícius, quero te agradecer pela oportunidade, né, de estarmos aqui passando uma informação super válida para nossos clientes. E assim, se você precisar de um financiamento, a gente está disponível, a Agvel Veículos está de portas abertas e pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor para fechar o negócio e para você sair satisfeito. Eu vou financiar sim nossos clientes também. Vinícius, eu quero agradecer pelo espaço, né? E a gente poder tirar a dúvida dos clientes e todo mundo que acompanha a gente. E falar que a gente também está disponível, tanto aqui na loja, às vezes se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pode chamar que a gente está disponível para financiar para vocês. Antes de agradecer vocês, eu quero deixar claro aqui, né, que realmente vocês são dignas de muita gratidão, porque realmente vocês merecem os parabéns de ter participado aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. A pessoa que assistir esse podcast, assistir os cortes desse podcast e tiver alguma dúvida, como que essa pessoa faz para fazer a pergunta? Tem um número de WhatsApp que a pessoa possa mandar uma pergunta para vocês, para que na próxima edição vocês respondam? Tem sim, é só entrar pelo link, vai estar na bio. E também no Instagram, tem na nossa bio também o direcionamento para o WhatsApp. E eu e a Natália vai estar disponível. Então, qualquer dúvida que a pessoa tiver sobre financiamento, seguro, compra de veículo, cadastro, pode mandar lá então, né? Pode sim, vamos estar à disposição. Inclusive aquela pessoa que financiou em outra loja e a loja não está dando assistência, a pessoa precisa de uma informação, pode entrar em contato com vocês. Pode sim, estamos disponíveis. Ok. Muito obrigado, Natália, pela participação. Foi muito bem. Então, agradeço imensamente. Sei que terá novas edições, viu? Agradeço também você, Jéssica, por estar aqui até esse horário, tá? E também agradeço a Dani, que já estava indo para casa, né? Fazer janta pro Murilo e resolveu dar uma paradinha aqui na Agvel nessa 1h30, mais ou menos, aqui de podcast de gravação. Eu que agradeço. Com certeza faremos outros e você me convide. Convido sim, pode ter certeza que já está convidada para o próximo. Então, obrigado a todos, obrigado à nossa audiência, muito obrigado ao Augusto, né? Nosso operador aqui do podcast, o Augusto, que também é nosso filmmaker. Então, te agradeço também, Augusto, e capricha nos cortes, meu amigo.